Hoje é dia 8 de novembro de 2013 e 14 horas e 30 minutos, 2h30 da tarde. E eu me dispus a fazer esse vídeo, gravar esse vídeo, devido a que eu tenho visto muita coisa pregada, ensinada, e está muito de acordo com o que está escrito neste livro, a Bíblia. Então me propus agora fazer um pequeno trabalho. Não vai ser um vídeo de 1 hora ou mais. Vou falar pouco para que as pessoas assistam até o final. Portanto, eu estou prevenindo que não vai ser muito longo. Assista até o final para poder entender o que eu quero dizer. E, começando, eu vou abrir minha Bíblia. É velha Bíblia, né? Velho livro. É que na primeira epístola universal do apóstolo São João. São João Evangelista. Eu venho há bom tempo já tentando entender o que o apóstolo quis dizer com estas palavras. Aqui no capítulo 1 de São João, no capítulo 4, nós lemos, e você pode conferir na sua Bíblia, na Bíblia que você tiver em suas mãos, agora ou depois, basta que anote o que eu vou dizer. São João Evangelista, neste capítulo, no versículo 1, ele começa falando sobre os falsos profetas. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Tudo bem? Agora vamos analisar, né, o que foi lido aqui. Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo.
Interessante aqui que João, quando fala no Espírito, ele fala no plural. Ele fala: provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E ao ouvir da boca de muitos, quando falei sobre esse versículo aqui, essa parte desse capítulo 4, não, mas aí Paulo estava falando no espírito do profeta, no próprio profeta, que não é de Deus. Eu não entendo assim. Não entendo assim de modo nenhum. Por quê? Se ele fosse falar que isso que está sendo aqui dito não é de Deus, se referindo aos profetas, ao ser encarnado, então ele não ia falar não creais em todo espírito, ele falava não creais em todo profeta, provai se o profeta é de Deus. Não posso entender assim. Ele está falando em espírito. Espírito e profeta são duas coisas muito diferentes. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito. A outra vez. Dá para entender aqui que não é um espírito só, não. Não é um espírito só. Por quê? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Está falando de espírito, não está falando de profeta. E não está falando do Espírito Santo. Ele está falando de Espíritos Santos. Assim como ele falava também, o apóstolo falava, pessoas santas, aqueles que seguiam os ensinamentos de Jesus, falavam os santos de Deus, né? Pessoas santas. Então aqui ele fala que todo espírito, então não é um só. Senão ele falava o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então seria o Espírito Santo. Mas está tão explícito, tão fácil de entender. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele não está falando de profeta, ele não está falando de pessoas na carne. Senão ele ia falar de uma outra forma. Ele fala todo profeta, ou todo fiel, ou todo crente que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Mas ele não falou nem profeta, nem irmãos, ele falou em espírito. O espírito dá para entender que é outra coisa. É aqueles que estão do lado de lá da vida, né? No mundo espiritual. O espírito vive no mundo espiritual, então é de lá. Vou repetir. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Não é um espírito só. São muitos espíritos do lado de lá que quando confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Um modo para reconhecer os Espíritos Santos. Os Espíritos de Deus. Os Espíritos do bem. E continua. E todo Espírito, outra vez. E todo Espírito, é mais de um. E todo.
Aqui ele está separando um. É todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está já no mundo. E todo espírito que não confessa. Então tem outros que confessam que Jesus Cristo veio em carne. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido. Vencido quem? Estes espíritos que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, são espíritos que não são da parte do Cristo, de Jesus. Do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. Falam de coisas mundanas, falam de dinheiro, falam de tudo que está acontecendo na atualidade, né? Eles vendem bênçãos, eles vendem promessas, eles distribuem amuleto, óleo ungido, sei mais que rodas ungidas, os profetas, né? Mas esses profetas têm os guias de... Mas não é o Espírito Santo, não. São espíritos que não fazem a vontade de Deus, eles fazem outra vontade, a vontade da ganância, a vontade do amor ao dinheiro, desenvolve a ganância nas pessoas. Esses espíritos são enganadores, os que estão com esses falsos profetas. Estão fazendo as pessoas ficar ambiciosas, querem cada vez mais, não se importando com o necessitado, não se importando em ajudar alguém, e pelo contrário, tirando o que o outro tem, se achando no direito de enganar, ludibriar, através da mentira. Esses aí, essas pessoas são autuadas por espíritos que não são de Deus. Porque o Espírito de Deus não é espírito de maldade e nem de contenda. Esses espíritos que muitas igrejas eu já vi se manifestar através de um membro da igreja, os profetas da igreja, os missionários e missionárias, onde vai, e eu vi acontecer, vai falar para uma irmã, na frente de todo mundo ali, que ela está prostituindo, que ela está fazendo isso, que ela está fazendo aquilo. Isso aí não é espírito que vem da parte de Deus. É o Espírito Santo que está revelando? Não. O Espírito Santo não faz essas coisas. Ele só procura levar a pessoa para o lado do bem, sem expor ela a vergonha, sem expor ela a situações que vai piorar mais a situação dela ainda, vai pôr uma igreja contra ela. É Espírito Santo isso aí? Não é Espírito Santo. Então, o que ficou bem esclarecido aqui, que o Espírito Santo que se manifesta na Terra não é um. São muitos Espíritos Santos se manifestando na Terra. Senão ele não ia pedir para provar que ali, provai se os Espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Está bem separado o que é profeta e o que é espírito. Aquele profeta que recebe espíritos que não são de Deus, são esses profetas que estão aí, vivendo às custas da Bíblia, dos Evangelhos, de Jesus Cristo, não trabalham, não querem nada com pesado, querem viver tranquilamente às custas de Jesus, pedindo, exigindo, através do profeta Malaquias, às vezes agora até já vão procurando levar as pessoas para o caminho do dízimo, pagamento de dízimo, usando também os evangelhos. É isso, os evangelhos, as cartas de Paulo e outras coisas vão tentando fazer a pessoa crer na necessidade, na obrigatoriedade de algo que não é mais
necessário. A pessoa deve ajudar, porque frequenta o ambiente precisa de luz, precisa de água, pagar alguns impostos, apesar que a igreja não paga imposto, mas precisa de algum dinheiro. Então que haja coleta, e a cada um dê segundo as suas possibilidades, o que puder dar, quem que não pode dar já está abençoado, sem dar mesmo. Essa história de cobrar dízimo sobre todas as pessoas, com ameaça de maldições, de malaquias, ou com promessas de prosperidade, que não é nada verdade isso aí não é o Espírito de Deus que está fazendo. E nem são espíritos que vêm de Deus que estão fazendo isso aí. São espíritos da ganância, poderia-se até dizer, são espíritos do Deus Mamon, o Deus das riquezas. Eles querem para si, tirar, tirar e tirar. Isso aí já está explicado. Mas vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui. Vamos ver mais o que ainda resta para a gente falar aqui. Vamos aqui. Onde é que nós estávamos aqui? Mateus 25. A vida eterna e o castigo eterno. Então Jesus, aqui foi escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 25, a partir do versículo 31. Aqui está escrito, esse já é o fim do sermão profético. Está escrito, a vida eterna e o castigo eterno. Jesus deixou bem explícito o que é necessário para a pessoa alcançar a vida eterna. E o que é que pode levar a pessoa ao castigo eterno. É simples. Então, as palavras de Jesus, transmitidas aqui pelo apóstolo Mateus, diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer,
Tive sede e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes. Estando nu, não me vestistes. E estando enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Meus amigos, meus irmãos, e esses versículos que estão aqui em Mateus, capítulo 25, são muito pouco lidos e explicados nas igrejas. Pastores, presbíteros, pregadores, muito pouco falam sobre isso aqui. Parece que não há um interesse em que os cristãos conheçam a verdade. Isso fica meio escondido. Por que não é pregado isso aqui? Porque incentiva as pessoas a praticar a caridade, a repartir, a dar alimento a quem está com fome. Uma família necessitada do lado de lá da rua ali. O marido foi preso, a mulher está com os filhos pequenos lá. O dinheiro que eu ia tirar do meu orçamento, já é pequeno, para levar para a igreja, pagar o dízimo, eu vou comprar uma cesta básica e vou alimentar aquela família, aquelas crianças pobres. Vou comprar uma caixa de leite e vou dar para aquelas crianças. Cumprindo o desejo e a vontade de Jesus, a ordem dele. Alimentar o faminto. Mas se eu for alimentar o faminto, eu deixo de levar o dinheiro para a igreja. Aí, os dirigentes não vão poder, no fim do ano, trocar de carro, porque o carro dele já está velho, está com 2 ou 3 anos de uso já, para tirar um zero na casa, e ele precisa do dinheiro do dízimo e das ofertas. Portanto, eu não posso desviar dinheiro meu para ajudar uma viúva, um órfão, uma pessoa pobre, porque esse dinheiro vai fazer falta para ele encher o carro do tanque dele e viajar, passear. O dinheiro tem que ser entregue na mão dele, porque ele vai praticar a caridade, coisa que ele não pratica. Estão entregando cesta básica? Não. Estão se preocupando com as pessoas pobres, necessitadas, mesmo dentro das igrejas. Porque o apóstolo Paulo também diz assim: façamos o bem a todos, principalmente aos da fé, né? Então, além de cuidar daqueles da igreja, tem que cuidar com os de fora também. Por isso que eu digo, tem um vizinho ali com necessidade, não tem que saber se é da igreja ou não, se é cristão ou não. Tem que saber que ele está com a necessidade. O marido está doente, está desempregado, sei lá, a mulher está lá lutando para alimentar os filhos, não tem dinheiro para comprar o leite, compra o leite e vai levar lá. Não, você não pode fazer isso aí, porque não é ensinado, ninguém ensina isso, né? Quer que eu leia de novo? É necessário eu ler de novo a vida eterna e o castigo eterno? Creio que não, né? Mas eu só. Tá ali um pedacinho de volta. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer. Olha aí, quando eu atravesso a rua e vou levar alimento para aquelas pessoas ali que estão necessitando, vou lá, é como se eu estivesse dando isso para Jesus, segundo as palavras dele.
Então por quê? Respondendo o rei Eliseu, em verdade vos digo, quando o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, aquele que está lá com fome do outro lado da rua, a mim o fizeste. É, tem muita pessoa religiosa que sai da igreja, mas vive com a vida sempre porrinhada, sempre faltando, sempre devendo. É problema, não sabe que ele não está. Ah, não, mas está abençoado, porque o pastor falou, o missionário, o apóstolo, não existe mais apóstolo na terra, mas eles falam apóstolo. O apóstolo prometeu prosperidade. Se você der tudo para a igreja, é só prosperidade. Cuidado, meu irmão, porque no futuro você vai ver o resultado disso tudo, hein? Vai ver o resultado, não vai ser bom. Vamos obedecer Jesus. E não esses pastorzinhos, esses missionários, esses apóstolos, nada disso. Obedecer Jesus. Tive fome e desse-me de comer. Toda vez que eu fizesse um desses pequeninos, a mim o fizeste. Você ia levar o dinheiro para a igreja, pagar o dízimo, dar de oferta, encontrar uma família com fome, pega aquele dinheiro e alimenta essa família. Deixa que outro que tem mais dinheiro, tem muito dinheiro, vai lá e dá. Ele vai dar por você. A sua parte você vai ajudar o pobre, o necessitado. E não esqueça dos teus filhos, dentro de casa. Nunca deixe de comprar um sapato para o teu filho, deixa ele andar com um sapato já estragado, para levar o dinheiro para a igreja. E nem deixe seu filho andar descalço, para você comprar comida para outro lá fora. Não é assim. Nós temos que cuidar do lado de fora, mas cuidar também dos dentro de casa, que nós somos responsáveis pela nossa mulher, nossos filhos, até mesmo um irmão de sangue necessitado, o pai, nosso pai, quem tem pai ainda, a mãe, os filhos, netos. Bom, creio que deu para explicar alguma coisa já aqui, né? E o que mais eu posso falar depois disso? Que é onde é que eu posso caminhar mais pela Bíblia aqui? Vamos ver, agora não tem nada marcado mais, nós vamos ver aqui. Tiago. Ah, Tiaguinho aqui, ó, irmão de Jesus, né? O que o Tiago fala aqui no capítulo 1? Epístola Universal do Apóstolo São Tiago. Capítulo 1, versículo 27. Tiago fala assim, ó, e isso aqui é importante, hein? Vamos prestar atenção. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Pronto. Aí. Isso é a verdadeira religião. Tiago deixou bem, não tem igreja, não tem templo, igreja de pedra, de tijolo, nada. Você pode cumprir a sua religião dentro da sua casa. A religião pura e imaculada com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas das suas tribulações e guardar da corrupção do mundo. Então, se eu faço isso aqui, seguindo as palavras aqui do irmão de Jesus, se eu visito os órfãos, mas não só ir lá ver eles, passar a mão na cabeça, ir lá e suprir a necessidade. Se eu visito as viúvas nas suas tribulações, mesma coisa, tem que ir lá e ver o que é uma cesta básica. Se eu não tenho dinheiro suficiente, reúno 3, 4, 5 pessoas, vamos juntar R$10 cada um, e eu comando esse trabalho e vamos comprar uma cesta básica e levar para cá. Viúva e órfão é apenas uma metáfora, assim, uma figura do pobre. Tem um pobre ali que por um motivo ou outro, não interessa no momento saber se perdeu o emprego, se tem alguém doente, o que aconteceu, mas cortaram a luz dele. Eu sozinho não posso fazer nada, eu peço mais para 3, 4, vamos resolver aquele problema lá. Você pode. Os irmãos, né, pessoas que já têm mais intimidade, vamos pagar aquela luz? Olha, ele está devendo lá R$100. Vamos dar aí. Quem pode, né?
R$ 10 cada um, 10 pessoas, nós reunimos 10 aqui, nós pagamos a luz dele, nós põe ele no claro. E eu entendi assim o que o Tiago disse, que a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta. É fazer isso aí, é ajudar as pessoas com fome, com frio, desempregados, não sei, crianças precisando de um leite, a gente ou encaminha para uma entidade que dá, que pode dar, já é também caminho, viu? Às vezes a gente nem precisa tirar do bolso, a gente encaminha. Pega essa pessoa pobre, que não tem nem, pobre também de escolaridade, intelectualidade, sem nenhuma cultura, não sabe como fazer, então a gente pega, vai convida, olha, sobe no meu carro aqui, leva lá na assistente social, prepara, se precisar preparar a documentação, a gente que pode fazer. Você tem um computador? Eu tenho. Eu preparo a documentação aqui no meu computador, levo para reconhecer firma se for preciso, encaminha a pessoa. Acabou. Você fez a obra de Deus. É isso aí fazer a obra de Deus. Não é glória, aleluia, só isso não. Cantar e dar glória a Deus é bom, mas depois de ter feito alguma boa ação. Uma boa ação junto a quem precisa, ao necessitado. Não é fácil não, viu gente? O apóstolo Paulo também diz aqui, onde que está, não faz mal ao próximo, da lei. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Sempre falando em amor, caridade, né? Essa aqui é uma grande Romanos. Vamos ver se acha alguma coisa mais aqui. Já que eu não marquei muito. Parece que tem um papel aqui no meio, vamos ver. Está aqui. Agora, aqueles que não querem que você pratique a caridade, eu já ouvi alguém falar, se você vai indo para a igreja com o dinheiro do dízimo, encontrar alguém com fome na rua, uma família precisando lá de uma cesta básica, e você desviar o dinheiro do dízimo para comprar a cesta básica para aquela família que está com fome, você está errado. Você está pecando contra Deus. Porque o dinheiro é de Deus. Que Deus? Deus não precisa de dinheiro. É para pagar, construir belos templos. Deus não vai habitar naquele templo, porque Deus não habita em templos feitos de pedra. Deus habita dentro de cada um. Dentro de mim, dentro de você, se você tem amor por Deus e ao próximo. Se você não tem amor por próximo, você não se preocupa com a situação do pobre, do miserável, da viúva, do órfão. Aí Deus não vai habitar dentro de você. Você não é templo do Espírito Santo desse jeito. Para você ser templo de Deus, você tem que ter um coração bom, um coração que ajuda, que chora pelo irmão que está em dificuldade, ele está chorando com dor, você chora junto. Mas não é só chorar, compra um remédio para ele também. Você está gemendo de frio, não adianta você chegar lá e abençoar ele. Dá uma coberta para ele dormir, ou dá uma blusa de frio para ele, você tem duas, dá uma. É isso que Jesus ensinou. Nada mais, o resto é tudo baboseira. Vamos dobrar o joelho, fica lá uma hora, tudo cria calo no joelho, como ele fala, eu tenho calo como o joelho de um camelo, de tanto ficar de joelho. Mas não fez bem para ninguém, não deu nada para ninguém, não se doeu pelo irmão que está sentado do próprio lado. O cara ganha 5 mil reais por mês, o outro está parado. Você tem coragem de tirar 500 reais e dar na mão do pastor. E não tem coragem de tirar 50 reais e comprar uma cestinha básica para dar para o irmão que está sentado do lado dele com fome. E depois diz que é cristão? Não é cristão. Eu não tenho medo de dizer que ele não é cristão. E ele não vai ser salvo. Lê de novo, vão lá e procura ler lá o capítulo 25. Versículo 31 a 46, né, parece que eu falei.
Veja lá o que vai acontecer com aqueles que não cumpriram o mandamento. Vão queimar, vão sofrer depois da morte. E de fome não desse-me de comer. Afastai-vos de mim, maldito, por fogo eterno. Cuidado, meu irmão, o que você está fazendo, hein? Estou falando de modo geral, com quem estiver vendo esse vídeo que eu estou fazendo. Cuidado, porque você pode estar se precipitando num lago fedorento, hein? Numa lama podre, mal cheirosa, para depois da morte. E olha lá se não vier sofrer ainda em vida aqui no final. Não creais em todo espírito, disse o evangelista, João Evangelista, o apóstolo João. Não creais em todo espírito, provai se ele veio de Deus. Se ele veio de Deus, ele está te ensinando a amar o próximo, a mitigar a sede, a diminuir a fome, a diminuir o sofrimento, diminuir o frio dos necessitados. E esse Espírito, se for de Deus, esse que vem e fala com você na mente, ou através do seu guru, do seu pastor, se ele não está ensinando o amor ao próximo, ele não veio de Deus. Pode ser o pastor mais famoso que tem aí, o mais tremendão que tem aí na televisão, em qualquer lugar. Se ele não te ensina o amor ao próximo, e se ele não te ensina o que Jesus ensinou e mandou que ele ensinasse, ele é um falso profeta. Não criais nele, porque o Espírito que está com ele não veio da parte de Deus. Esses espíritos que estão na boca de muitos pastores, evangelizadores hoje, pregando prosperidade, se você ajudar a construir esse templo, quer dizer, der oferta para nós levantar esse majestoso templo, você vai ser abençoado, você vai ter carro do ano, Isso aí são falsos profetas que estão na boca desse pastor. É um pastor dominado por espíritos que não são da parte de Deus. Espíritos da ganância. Espíritos que amam o dinheiro, o ouro, a prata. O apóstolo Paulo falou para um discípulo dele o seguinte: se tiveres o que comer e o que vestir, dá-te por satisfeito. Se dê por satisfeito. Mas eu vou ler aqui mais um verso para encerrar, né? Porque senão vai ficar muito comprido e vocês vão acabar deixando sem assistir o resto. Vou falar mais um pouquinho, mas aconselho a todos, pega a Bíblia, vão estudar. Não confia na minha palavra, não. E não confia na palavra de nenhum mais por aí. Vai na Bíblia estudar. Vai ver os evangelhos. Olha, no Velho Testamento já é coisa do passado, vamos deixar quietinho lá. Tem coisa boa, mas é muito difícil de entender. Então vamos aqui para o Novo Testamento, onde está Jesus, né? Foi feito aqui sob o comando de Jesus. Então, o apóstolo Paulo aqui, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, a partir do versículo... Eu não vou ler tudo, isso vai ficar muito grande. Então eu vou começar no versículo 32. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Começa falando dele agora, hein? Paulo falando dele mesmo. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Não cobiçou.
não se invejou, não sentiu inveja de ninguém, não ficou cobiçando. Nem a prata, nem o ouro do outro rico, e nem aquelas vestes brilhantes que muitos andam, aqueles ternão azul marinho, com uma gravata brilhante, né? Anéis no dedo, aquele coisinho na gravata, que não sei como chama lá. E nem aquela Bíblia na mão, assim, que custa R$ 1.000, toda cheia de ouro. Não. Paulo não cobiçou isso de ninguém, não. De ninguém cobicei a prata, de ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário, a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Eu vou encerrar aqui com as palavras do apóstolo Paulo. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Não é dar presente para chefe de igreja, ternos bonitos, fim do ano, dia do aniversário da pessoa. É dar alimento para quem tem fome. Em vez de um terno aí para o pastor, compra uma roupinha mais barata lá e dá para um pobrezinho que está precisando, porque aquele está precisando. A gente não deve dar coisa para quem tem. Eu vou ficar tirando do que eu tenho aqui para agradar alguém que tem mais do que eu? Com toda certeza tem muito mais do que eu. Para quê? Só para agradar? Não. Se sobra alguma coisinha para mim aqui, eu vou dar para alguém que está precisando. Alguém que está precisando. Meus irmãos, se você gostou do que ouviu aqui, assista outra vez esse vídeo. Se quiser repassar para alguém, repasse. Eu vou botar no YouTube isso aqui. Eu vou pôr no YouTube, é claro. E vou levar para o Facebook depois. Eu edito no YouTube e repasso para o Facebook. Quem quiser assistir, assiste. Mas se você gostou desse vídeo e quer fazer uma cópia de um DVD, que eu também vou fazer em DVD, viu? Para dar a alguns amigos que não entram no YouTube, não entram na internet, por um motivo ou outro, ou não me conhecem assim no YouTube nem no Facebook, onde eu estou, eu vou dar um DVDzinho com esse pequeno vídeo. E se você tiver vontade de fazer o mesmo, copie e dê para o teu amigo, para o teu conhecido, para alguém que possa se interessar. Pelo menos para que vocês possam conversar depois sobre o assunto. Se outra pessoa assistir o meu vídeo, ele vai conhecer meus pensamentos que eu deixei aqui. Você já assistiu antes, você já conhece. Aí vocês vão conversar, os dois conhecendo o que eu falei. Vão analisar, vão discutir no bom sentido o que acharam disso. Ah, não, nessa parte eu acho que ele tem razão. Está escrito mesmo, eu olhei na minha Bíblia, consultei, ele falou a verdade. Ele não aumentou nenhuma palavra da Bíblia. Tudo que ele falou está lá no Novo Testamento, ele falou a verdade. E o outro pode falar, olha, eu achei que nessa parte, assim, ele falou certo, mas nessa outra parte eu não concordo, por causa disso. E aí vai ter uma análise, aí chama uma terceira pessoa, dá mais um vídeo, faz mais um DVDzinho, dá para outro, para entrar isso aí numa discussão até que se chegue talvez num consenso,
que ele fala a verdade. Vamos continuar examinando a Bíblia. Agora nós vamos examinar a Bíblia independente do que outros já nos disseram ou disserem. Agora é nós que vamos estudar a Bíblia. Aí é nós que vamos estudar os Evangelhos, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, João, Tiago, enfim, Judas. Tudo que está lá nós vamos estudar, vamos analisar e vamos tirar as nossas conclusões. Tá certo, meus irmãos? Fiquem com Deus. Que Deus abençoe toda pessoa que assistiu o meu vídeo. Esse meu vídeo aqui. Em que eu falei a verdade. Sem medo de consequências. Sem medo de nada. Que eu sei que Jesus alertou, preveniu, e que nós esperamos. Não foi essa prosperidade que estão pregando aí, não. Jesus não falou isso sobre prosperidade. Se me seguirdes, eu vos darei toda a prosperidade do mundo. Que isso o diabo falou para ele, né? Não está lá, no principinho, lá em Mateus, né? No começo, quando diz que o diabo levou ele até o cume do monte, lá ofereceu todas as riquezas da terra. Eu posso te dar todas as riquezas da terra, o poder. Você não quer ser um cantor amado por todos, aí um artista amado? Não quer ser um pastor de prosperidade? Ele oferece. Mas Jesus não ofereceu isso. Se me seguirdes, sereis perseguidos, presos, açoitados, e muitos de vós serão mortos. Então, se algum daqueles que estão me ouvindo agora, nesse vídeo, quiser seguir Jesus, saiba, entenda, que seguir Jesus não é viver uma vida de conforto, com carrão do ano, e Jesus dando mais, e você vai lá na igreja, você dá seu dízimo, você dá oferta, mais oferta, e Jesus vai te abençoando com riqueza, porque Ele não prometeu. Quem está prometendo em nome dele e de outros espíritos que não são de Deus. Que a palavra de Jesus não podia ser mentirosa. Se ele tivesse que propor o que eles estão falando aí, prosperidade, se vocês seguir os meus prepostos do futuro, os meus pastores, meus apóstolos, meus missionários, então vocês serão agraciados com todas as benesses do mundo, com dinheiro, com prosperidade, com saúde, com casa boa, carruete, e ia falar, porque Jesus não mente, nunca mentiu, né? Agora estão fazendo dele um mentiroso, viu? Estão falando que ele falou e não cumpriu. Só que o que ele prometeu não foi riqueza, não. Nós temos que prestar atenção. Jesus disse e avisou: sereis perseguidos, sereis presos, sereis açoitados, chicoteados, e muitos serão mortos. Você que me ouviu está disposto a seguir esse caminho que Jesus propôs? Que ele mostrou o resultado? Bom, eu estou, né? Se você também tiver coragem, entra na guerra. Entra na guerra, mostrando a verdade. Estuda como eu estudei, muitos e muitos anos. Eu não cheguei nessas conclusões todas em 2 semanas, em 2 anos também não, viu? Foi muitos anos de estudo. Fui estudando, eu sei muita coisa já, mas eu não posso falar num videozinho de poucos minutos aqui, tá certo? Eu só abri o caminho, eu quero abrir a mente das pessoas para que cada um, por si mesmo, veja onde está o erro. Veja onde está. Começa a estudar.
os evangelhos, Paulo, Pedro, João, vai estudando tudo isso aí e você vai ver que tudo está baseado numa coisa só: a caridade para com o próximo. Última palavra minha, que foi dita por Jesus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que Deus abençoe a todos. Por hoje chega.